boa tarde. Meu nome é Rosana. Eu sou uma das sócias dos fundadores da Conectacom BPO Financeiro. Essa aqui é a Vívia, né, nossa sócia também do BPO Financeiro. E eu quero passar para vocês um breve relato de como surgiu, como nasceu a nossa empresa. Né? Eu atuo há 20 anos na gestão financeira, no departamento financeiro. Há 8 anos, eu estou atuando como gestora financeira dentro do escritório Juliana Advogados. Né? Nesse tempo que eu atuo nesse escritório, nós ganhamos alguns prêmios de gestão, que é o prêmio que chama MEG, do Sebrae. É um prêmio que mede a gestão, a excelência na gestão. Né? Então, como nós fomos premiados alguns anos, né, consecutivos, em conversa com a doutora Andréa, ela acabou plantando essa semente, né? Aí ela passou o seguinte, né? Ela passou o seguinte: se nós podemos trazer isso para a nossa empresa, nós podemos enxergar esses números, e ter uma visão clara para a tomada de decisão, por que não podemos isso expandir para os nossos clientes, para os nossos amigos, né? As empresas, ela tem uma carência tão grande disso aqui, né? Então nós podemos ajudar essas empresas. O que ocorria na época? E até hoje, né? Alguns clientes que chegam com demandas jurídicas, isso poderia ser sanado, ter evitado isso se tivesse uma prevenção, se o cliente tivesse essa gestão financeira dentro da empresa dele, conseguisse enxergar esses números, né? Bom, então, como ela plantou essa semente, eu entrei em contato com o Anderson, que hoje é nosso sócio também, né? E falei: Anderson, vamos ajudar essas empresas estão carentes do nosso trabalho, né? Ele topou na hora, né? Ele deve estar ouvindo a gente agora, ele não está aqui, mas deve estar ouvindo. E aí nasceu dessa empresa, né? Nasceu o BPO Financeiro. Nós montamos uma equipe, preparamos essa equipe, fomos atrás de um sistema bom, né, para poder atender os nossos clientes. Logo depois veio a Vivian, né? Quando ela veio, nós já tínhamos a estrutura, né? Ela veio para somar também na área comercial e na área de gestão, né? E nós fomos ampliando os nossos leques, né? E conseguindo atender várias demandas de clientes, tanto na parte operacional como na parte de gestão, né? Aí fica aqui minha pergunta, né, para vocês. Você sabe o que é o BPO financeiro? Quais as vantagens do BPO, de você ter esse BPO na sua empresa? Né? Então, a Vivian está aqui, vai falar um pouquinho também para vocês de como que funciona, tá? E nós vamos bater papo no decorrer, né, dessa conversa, e fique à vontade para mandar as suas dúvidas. Muito bom, Rô. Bom, que nem a Rô aqui já me apresentou, meu nome é Vivian Maurenza. Eu trabalho com o financeiro desde sempre, desde os meus 14 aninhos, aí eu sempre estive na área financeira. E eu estava como consultora independente, eu já era gestora financeira de algumas empresas. Quando eu conheci a Andréia, através das redes sociais, a gente tomou alguns cafés e ela me apresentou a equipe do BPO. Foi uma conexão logo de cara, a gente realmente tem uma cultura, uma sincronia bem parecida mesmo, então a gente está fazendo trabalhos incríveis com os nossos clientes. Bom, em toda a minha carreira, eu nunca vi um empreendedor que não tivesse interesse em melhorar essa parte financeira. Seja para aumentar a lucratividade, seja para otimizar processos, ou seja também para diminuir o risco na tomada de decisões. Então, por isso que o BPO está sendo uma peça fundamental para vários tipos de empresa. A sigla BPO financeira, né, o BPO financeiro nada mais é do que a terceirização do financeiro da empresa. Ela pode ser para qualquer tipo de empresa, então eu estou falando aqui em departamento financeiro, né? Às vezes você escutando acha que não seja para o seu negócio, mas a verdade é que ela se enquadra para qualquer tipo de empresa, empresas de pequeno, médio e grande porte e diversos setores. Né? A gente conversa com o cliente, entende do negócio dele, a gente sabe que todo negócio é único, então a gente entende muito bem como que funciona aquela realidade daquele negócio e a gente vai lá mesmo para somar. Eu acho legal, Rô, a gente falar aqui um pouquinho, antes de eu falar como realmente funciona o BPO financeiro, a gente contar aqui um pouquinho sobre o nosso trabalho com alguns de nossos clientes, né? Sim, sim. Então, a gente tem cliente que realmente estava com aquele
desafio, né? Aquele desafio que vem uma crise, vem algum momento delicado e, por falta de controle financeiro, ele está empacado ali sem saber para onde o negócio está indo. E, normalmente, o negócio já está caminhando para um fracasso. Então, a gente apareceu na vida de um cliente que ele estava com uma situação bem difícil. Rô, conta pra gente, conta pro Isso, pessoal como que foi. exatamente. O que acontece? O empresário, quando ele se vê diante de uma crise financeira, o emocional dele já está afetado, né? Ele consegue pensar com a emoção, ele não tem mais a razão ali, né? E o BPO financeiro, as pessoas, gestores financeiros, eles estão ali para ajudar nessa hora. Nós atuamos totalmente com a razão, com números, tá? A gente não vai por deduções, são números, né? E a gente se deparou com essa empresa, né? O empresário sem saber o que fazer, não via mais saída para aquilo, né? E nós nos reunimos, conversamos com ele, verificamos custo fixo dele, despesas dele, o que nós poderíamos cortar, cortamos o que poderia cortar, né? Ele não poderia demitir a mão de obra dele, porque depois fica muito mais cara para ele treinar aquela mão de obra específica dele, né? Então, nós tínhamos que cortar as despesas que ele não necessitava naquela hora, né? E diminuir, falando com fornecedores, pedimos carência, nós fomos no banco, alongamos dívida, né? Tentamos fazer desconto de duplicato. Então, assim, atuamos em todas as áreas dele, tá? Para poder fazer funcionar e deixar aquele empresário tranquilo para poder gerar recursos. Porque, assim, ele precisa ter tranquilidade para fazer o que ele tem que fazer, gerar receita. Ele não pode perder tempo com o operacional, fazendo baixas. Ele não tem aquela expertise do financeiro, de um gestor financeiro, ele não sabe enxergar o número, tá? Não que ele não tenha que saber, tá? Ele não precisa estar no dia a dia no operacional da empresa dele. Ele precisa saber os números da empresa dele. Isso é necessário, Vivian. O empresário ele precisa saber o custo fixo da empresa dele. Ele precisa saber se ela dá lucro, se ele dá prejuízo para a tomada de decisão. A partir de Né? que momento começa a gerar lucro, né? Então as pessoas ficam patinando, tentando tomar decisão, mas não sabem nem quanto ele precisa faturar para aquele negócio se tornar lucrativo. Exato. Então, e a gente conseguiu atuar, conseguimos dar uma guinada, assim, ao melhorar o financeiro dessa empresa, o controle dessa empresa. E faz 1 ano e meio isso, né? E agora você ouvir do empresário, ele te chamar e falar assim, olha, foi uma boa escolha quando eu decidi chamar vocês, quando eu não consegui enxergar a solução para o meu problema e vocês tiveram a sensibilidade de olhar, enxergar e tomar decisões por mim, assim, me falar o que eu tinha que fazer. E hoje é uma empresa que conseguiu sanar os problemas, as dívidas, está investindo, né? Então, é muito prazeroso isso para nós também. Eu acho que, assim, não é só a parte financeira, isso aí traz um prazer para nós, né? Quando você pode ajudar um empresário e trazer essa tranquilidade para ele. Sim, Né, Vivian? Nesse caso, é até legal a gente destacar que a gente focou em priorizar o pagamento dos funcionários, então a gente tem que escolher o que paga e o que não paga. Então a equipe continuou motivada, continuou empenhada ali para gerar receita para aquele negócio, né? E a gente vê que muitas empresas com situações financeiras difíceis, elas perdem a energia para buscar aquele faturamento. Então a gente com esse olhar de fora, né? A Rô sempre fala da gente ter mais a razão, né? O cliente fica muito na emoção, a gente lógico que fica na emoção também daquele momento delicado, mas a gente consegue traduzir os números, organizar os números e tomar as decisões melhores para aqueles momentos, né? Exato. Também temos casos de clientes que estavam com faturamento estagnado, né? Então fica lá tempos em tempos, né? Estagnado, né? Então o BPO veio lá também, né? Rô, conta um pouquinho desse caso também. Isso. O que acontece? Se o empresário ele não sabe se a empresa dá lucro, se dá prejuízo, ele olha no banco, ou está negativo ou está positivo. Aquilo não diz tudo, né? É lógico, ele tem uma percepção, né, sobre o saldo bancário, mas se o saldo bancário está positivo, não quer dizer que aquilo deu lucro, né? Ele pode ter conta para pagar lá na frente, né? Então, assim, ele precisa de uma visão financeira, ele tem que ter uma gestão financeira sobre isso. E como esse cliente não tinha, ele não sabia quanto ele tinha de lucro no mês. Né? Então, nós conseguimos fazer um bom trabalho para ele durante 3 meses, acompanhamos, verificamos, porque ele tem o custo do trabalho dele, ele vende mão de obra, né? Ele vende a hora dele, mas ele tem as despesas, os insumos que ele utiliza.
entendeu? Então, a gente conseguiu fazer esses cálculos para ele e traçar assim, ó, a sua empresa deu X lucro esse mês, mas é possível você ter mais lucro, porque o empresário ele não precisa ficar refém daquele valor que traz um X valor e ficar satisfeito com aquilo. Né? Ele pode buscar melhoria e a gente consegue enxergar isso com aquele mesmo custo que ele tem, aquele mesmo local, sem mudar, ele consegue trazer outros recursos. Né? E foi isso que a gente conseguiu. E nesse cliente, a gente conseguiu, no 4º mês, ele conseguiu 50% a mais do faturamento dele. Né? Ele fez contratação, agora está querendo dar premiação para a equipe dele, entendeu? E está com outras metas agressivas. Né? Então, é isso que a gente estimula no empresário. A gente precisa estimular isso nele. Com certeza, né? O empresário ele merece ganhar mais, né? Então, não aceite um prolabore baixo. Você merece, você está correndo risco de empreender num país tão complexo, né? O evento de hoje a gente está apoiando da melhor forma possível, trazendo informações para você conseguir alavancar seus negócios. Então, assim, é para você realmente aí evoluir na sua vida financeira pessoal também. E também tem casos que a gente consegue otimizar o processo. Então, o cliente já tem lá a operação rodando, né? Tá tudo ok com receitas, despesas, né? Até consegue olhar para isso, mas ainda os processos eles estão enferrujados, estão, né, precisando aí de um toque de tecnologia. Então, faz parte do nosso dia a dia buscar essas melhorias, né, Rô? Exato, né? Nós atendemos um cliente, foi um dos nossos desafios, né? Uma empresa grande, né? Uma empresa grande que atuava com muitas notas fiscais, muito boleto, faturamento muito grande, né? Volume alto. E volume alto de faturamento. E ele fazia isso durante uma semana. Então, uma semana era uma pessoa focada para poder fazer aquele trabalho. É um quarto do mês, né? Exato. A pessoa focada em fazer só faturamento. E o grande risco de erro, porque é manual. Né? Você faz uma coisa manual, você corre um grande risco, né? E o que acontece? A gente entendeu o problema, buscamos uma solução, informatizamos tudo isso, né? Conseguimos compilar e jogar tudo dentro do sistema. Então, assim, o que ele fazia em uma semana, o sistema faz em horas. Ele faz em horas, envia o e-mail para o cliente, ele lembra o cliente do nosso cliente, né? Que precisa pagar aquela fatura. E caso ele não pague aquela fatura, o sistema avisa que falta fazer aquele pagamento. Então, isso reduz muito a inadimplência. Né? Então, o cliente ele fica focado em outras coisas. E a hora do funcionário, né? Porque é um funcionário dedicado para ligar para o cliente, para escutar alguma coisa, né? Então, assim, ele ficou muito satisfeito, né? Foi um sucesso, né? E aí ele acabou trazendo outras empresas, né? Do mesmo leque dele lá para fazermos o mesmo faturamento. Então, foi um sucesso. O que acontece muito é isso, né? É uma empresa do grupo entrar, depois vem as demais, ou indicar conhecidos, amigos. Então, a gente está aqui num crescimento exponencial aqui do nosso negócio. É uma empresa nova, porém, já vem com essa bagagem do grupo, né? Da Juliane ter quase aí 18 anos. Então, a gente está aí crescendo, ajudando muitas empresas. Exato, Vivian. Bom, deu para perceber, né, que de várias formas dá para melhorar, né? Ou seja, sempre dá para melhorar de alguma forma o seu departamento financeiro. Então, agora eu vou explicar como funciona realmente o nosso BPO. Então, a gente faz uma reunião com o cliente, a gente fala que essa reunião é a lupa financeira, onde a gente vai olhar minuciosamente todas as informações. Se o contador tiver algum relatório, a gente também vai analisar, porque ali tem um plano de contas. A gente analisa exatamente como funciona o negócio e colhe alguns dados. Né? A gente vai ter dados de acesso ao banco, então a gente pede um login de operador, onde ali a gente vai poder agendar todas as contas a pagar, e o cliente só vai lá dar um ok. A gente pede login de maquininha, pede login de prefeitura, né? A gente pede todas as informações de clientes, fornecedores, a data do pagamento das contas. Então, a gente levanta todas essas informações e vai para um segundo passo. Né? No caso, a gente dividiu em 4 etapas essa implantação e essa rotina do nosso BPO. A segunda etapa é imputar todas essas informações no sistema. Então, o Anderson, né, que é a terceira cadeira aqui do nosso BPO, ele não pôde estar aqui. Ele quem faz toda essa parte de customização. Então, ele adapta o controle financeiro do cliente, né, a real necessidade do cliente no controle financeiro, no sistema. Dali, a gente imputa todas as informações, né, já deixa tudo automatizado
tudo parametrizado com a prefeitura, com o banco, né? E no terceiro passo, a gente vem já para a rotina do financeiro. Essa rotina do financeiro é de fazer o faturamento de acordo com o cliente, é do pagamento das contas. A gente sempre vai buscar otimizar isso, então a gente vai dar todas as ideias, né? Junto com o cliente, a gente vai trabalhar em otimizar esses processos, blindar falhas, né? Diminuir todo o esforço, porque nós temos as nossas operadoras que fazem diariamente o financeiro dos nossos clientes. Entra na rotina também, semanalmente, a entrega do fluxo de caixa. Então, ali o cliente já vai conseguir sentir aí semanalmente como que está o faturamento dele, como que estão as contas. E, diariamente, ele recebe um resumo executivo de tudo, algumas contas, né, das próximas contas que tem para pagar, das próximas que tem para receber, dos saldos bancários, se tem inadimplentes. Então, mesmo o cliente, né, estando um pouco de fora, né, saindo totalmente dessa carga pesada do financeiro diariamente, ele consegue ter um controle recebendo esse resumo executivo e recebendo esse fluxo de caixa semanal. E aí, mensalmente, a gente faz uma reunião mensalmente. Normalmente, essa reunião é comigo. A gente vai analisar os principais pontos. Melhorias, né, o que dá para melhorar, o que está pegando ali, o que está dando alguma dificuldade na operação, né, o que a gente pode mexer na operação daquele negócio para melhorar a lucratividade, metas, objetivos, enfim, olhar para o que a empresa está investindo, o retorno que isso está trazendo, né, quais ações que ela está fazendo para melhorar. Então, mensalmente, a gente tem uma hora dedicada com o cliente, né, para trabalhar essas melhorias. Então, não fica aquela coisa, vou fazer o financeiro quando der, vou olhar para o meu planejamento quando der, né? Então, já vai ter ali, semanalmente, você já vai ver o budget, né? Tudo que tem para você pagar e receber do ano. E nessas reuniões também, elas são muito construtivas, que ajudam você realmente a seguir. Alguns benefícios, né, Rô? É legal a gente falar de mais benefícios, né? Então, tem a mão de obra, né? No caso, se você tem uma equipe aí ou um funcionário para fazer todo esse financeiro, esse funcionário precisa de férias, ele vai ter 13º, ele pode ter alguma ausência por algum motivo, né? Então, quando você terceiriza essa função, esse departamento, você já elimina aí várias coisas que tem com a equipe física. Você elimina esses riscos, né? Porque você vai ter, se acontece um incidente com um dos operadores, nós temos outro operador. E isso, além de você contar com a equipe de gestores. Exato. Né, da sua empresa. Não dá para a gente ter, né, uma tesouraria, um controller no nosso negócio, porque às vezes é um negócio de médio porte, pequeno porte, né, ou até de grande porte. Temos empresas de grande porte que a gente consegue absorver toda essa questão e ainda otimizar o valor. Então, com certeza, de valor, o BPO ele vai compensar, né? Temos também a parte de confidenciabilidade. Então, estamos inseridos aqui num grupo de advogados, né? Temos a Carol de Lulo, especialista aí na LGPD. Com certeza, os dados financeiros, eles são aí muito delicados, então a gente já tem todas as ferramentas adaptadas para isso. Que mais, Rô? O RP, né? O sistema também. Sistema RP, incluso no valor da mensalidade, também, que vai trazer um maior controle. E o cliente tem acesso a esse sistema, né? Ele tem uma senha de acesso. Ele pode verificar em tempo real também tudo o que está acontecendo. Exatamente. Dentro desse sistema. O valor do sistema ele já vai incluso na fatura, então você já paga já o BPO com tudo junto. E acho que... E o custo, né? O valor de você contratar um BPO financeiro, ele é menor do que você contrata hoje um CLT, né? Porque você não tem os encargos trabalhistas, né? Você não tem esses encargos e o custo é bem menor. Sim, com certeza. E vai ficando cada vez maior esse passivo trabalhista, né? Exato. Bom, se você ficou interessado aí da gente mandar uma proposta, pode colocar um comentário nesse vídeo ou também pelas nossas redes sociais. A gente está lá no LinkedIn, no Instagram. Semanalmente a gente lança, né, disponibiliza conteúdos que vai aí agregar alguma coisa no seu negócio também. Então, fique à vontade de acompanhar. A gente, para fazer a proposta, o pessoal pergunta, né, mas qual que é o valor, né? O valor é muito alto, tal, né? Já adianto que não. A gente vai mensurar, vai fazer a proposta de acordo com a quantidade de lançamentos financeiros, a quantidade de meios de pagamento. Então, vai se encaixar no bolso da sua empresa, pode ter certeza, tá bom? Exato. Eu queria deixar aqui umas perguntinhas só para reflexão do empresário, né? Porque aí ele consegue enxergar se ele precisa realmente, né, de uma gestão financeira. Boa, Rô. Né? Você é empresário. Você sabe o custo fixo da sua empresa? Você tem esse número de cabeça? Você sabe qual o ponto de equilíbrio da sua empresa? Qual que é o valor que você precisa para empatar? Né? A partir desse valor, você começa a ter lucro.
Você tem essência desse valor? E o seu preço? Ele está competitivo? Além de estar competitivo, ele está correto? Com esse preço, você paga os seus insumos e ainda sobra para você pagar a sua equipe, para você pagar o seu custo, né? Você sabe qual o lucro da sua empresa hoje? Né? Então, assim, só para reflexão mesmo. Exato, Né? porque são essas informações que vai te ajudar a definir se está no momento certo de contratar um funcionário, o que você pode fazer de promocional numa Black Friday, por exemplo, né? Tem gente que acaba acabando com o lucro operacional nesses determinados meses, então nem sabe se a promoção que está fazendo está sendo boa ou ruim para o negócio. Então, é a clareza das informações. Provavelmente, né, não é todo empreendedor que tem esse conhecimento. A maioria não tem, porque não aprende isso, nem na faculdade aprende, nem na administração aprende todas essas informações. Então, no relatório mensal, a gente tem gráficos que mostram só o seu operacional, como que está sendo, se é lucrativo, quanto é lucrativo, né? Porque às vezes a empresa está com dívidas, está com empréstimos, faz investimentos em outros negócios que ela até se perde. Então, a gente consegue estruturar, organizar essas informações e aí sim você toma decisão com menor risco, né? Atingindo aí metas e objetivos e alavancando os seus negócios. Exato. Que a nossa proposta aqui é deixar o empresário livre dessa parte burocrática, do operacional, né, e ele focar realmente no que precisa focar, né, que é na área comercial e trazer recursos para a empresa. Sim, é uma carga muito grande, Exato. né? Essa outra parte ele terceiriza para quem entende da parte financeira. Sim. É legal a gente falar o formato de trabalho também, né, Rô? A gente tem a parte que faz essa parte operacional em si, né? Todo esse tempo, esse esforço. Então, você não precisaria ter funcionários aí para fazer, a gente faz. E também essa parte de gestão. Então, você pode também escolher separado. Se você quiser otimizar, deixar um valor menorzinho ainda, a gente consegue ficar só com a parte operacional, pagamento de conta, recebimento, e deixa a gestão para um segundo momento. Atingindo aí, já tendo uma clareza das informações, você fecha a gestão com a gente também. Então, existem vários formatos de BPO, tá? O nosso é dessa forma. Eu acredito que é o nosso grande diferencial, porque tanto a Rô, quanto eu, quanto o Anderson, a gente tem aí mais de 15 anos na área financeira. Eu e o Anderson já há um tempo de carreira aí como consultor financeiro, né? Então, a gente tem essa experiência de trabalhar com diversas empresas, né? Então, a gente gosta muito dessa parte da gestão também. E pode ser que no seu negócio, né, pode ser que você tenha já escutado falar de BPO financeiro só com essa parte operacional, que é o que muitos oferecem. A gente também consegue fazer uma parte de controladoria. Então, assim, tá rodando financeiro na sua empresa, mas você precisa ter certeza se está sendo lançamentos estão corretos, se a organização desses dados estão corretos. Então, a gente também consegue oferecer esse formato. Mas acho que é isso. A gente consegue atender aí de várias formas, né? Tudo que estiver envolvido aí no seu financeiro. A gente faz consultoria pontual também, de precificação. Então, não deixe de buscar ajuda para alavancar os seus negócios. Exato. E eu acredito também que o nosso diferencial é que a gente consegue lidar com vários tipos de situações, enxergar o cliente num todo. Né? A gente não trata igual, porque os clientes não são iguais. Né? Então, a gente consegue fazer alguma coisa direcionada totalmente para o negócio dele. Né, focado na forma que ele atua, as informações que ele tem e melhorar os resultados dele. Né? Então, acho que é isso, né, Vivian? E, bom, quem tiver interesse, né, a Vivian deixou os nossos contatos aqui. Podem mandar perguntas, tá? A gente responde com todo prazer. Eu agradeço a oportunidade de apresentar o nosso BPO financeiro. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Continuem aí com a programação das próximas palestras.